Opinião polêmica. Essa luta que aconteceu ontem, onde teve Wanderlei Silva, Werdum, Acelino, Popó, equipes. Vamos lá. Aconteceu uma briga depois da luta, né? Assim que a luta acabou, porque o Wanderlei foi desclassificado por dar cabeçadas. Até aí tudo bem, o Wanderlei errou no jogo. Alguns podem dizer que ele foi sujo na luta, etc. Mas ele foi desclassificado por isso, né? A luta acabou e o Popó foi declarado vencedor por causa disso. A partir daí, é possível ver através do vídeo que primeiro a equipe do Popó sobe no ringue e começa a apontar dedos. A partir dali eu não consegui identificar muito bem quem começou a agredir quem. Mas isso não importa, é uma confusão generalizada. Pelo que eu entendi do vídeo, e eu vi várias vezes, tanto o Popó quanto o Wanderlei, a priori, tentam separar todo mundo. Eles tentam apaziguar a situação. O Wanderlei, inclusive, ele sofre muito depois que a luta acaba, porque ele praticamente só apanhou ali. Ele só apanhou. Um detalhe muito importante, que todo mundo está comentando, é que o filho do Popó, chamado Rafael Freitas, que inclusive desativou as redes sociais e tudo mais, ele aparece por trás do Wanderlei Silva, até quando o próprio Wanderlei Silva está tentando apaziguar, e dá um soco na nuca, até mais de um soco. Ele ataca na nuca. Isso é, assim, para qualquer pessoa que luta, qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento, isso é grave, gravíssimo. O Wanderlei saiu muito machucado dali, e depois que ele desfere alguns golpes na nuca do Wanderlei, ele vai para frente do Wanderlei, ele circula, volta, e ele dá um cruzado no Wanderlei e nocauteia o Wanderlei. O Wanderlei não conseguiu fazer nada, até porque ele não estava desferindo golpes ali, ele estava mais meio que tentando apaziguar com as luvas e cansado da luta também. Assim como o Popó estava cansado da luta e aparentemente, a priori, não tinha intenção nenhuma de causar confusão. As equipes se causaram. A questão é que, cara, não dá pra defender o que o filho do Popó fez. Se o Wanderlei Silva, depois que ele tivesse caído ali, ele não tivesse levantado mais, ele com certeza seria indiciado por homicídio. E tendo dado esse soco na nuca do Wanderlei por trás e depois nocauteado o Wanderlei, depois da luta, sendo que o Wanderlei em momento algum agrediu ele, tem que ser uma tentativa de homicídio, né? Poderia ser indiciado por tentativa de homicídio. Faltou muita inteligência emocional pro filho do Popó. Muita. Para todos eles ali faltou inteligência emocional. É fato, né? Só que eu não vi nenhuma outra pessoa entrando lá e dando um soco na nuca de outra. Eu só vi isso acontecendo. E isso é muito absurdo. O brasileiro gosta desse tipo de briga e tudo mais. Entretenimento, apesar de, com certeza, essa briga, a chance dessa briga ser combinada é mínima, porque o Wanderlei se machucou demais, ele podia ter ido a óbito mesmo. Ninguém combina um soco na nuca, porque não existe combinar soco na nuca, não é um negócio de encenação, não pode ser, porque é fatal. Então, nesse sentido, é muito complicado. Eu lembrei do Werdum, um vídeo que eu vi uma vez, e eu sou fã dos três, né? Eu sou fã dos três, por tudo que eu acompanho. O Popó é um ídolo nacional. O Werdum e o Wanderlei também são ídolos nacionais, pra mim, pelo menos, e pra muitas pessoas, porque o MMA veio depois do boxe. O Popó é mais velho, né? Não sei se é tão mais velho assim, por exemplo, que o Wanderlei e tal. Dá pra pesquisar, mas... A questão é que o Popó já era conhecido nacionalmente. Meu avô conhecia o Popó, né? Numa época ali, 2000 e pouco, sei lá. Agora o Wanderlei e o Werdum são mais modernos. Mas os dois são campeões mundiais também. Todos são muito prestigiados. Inclusive eu acreditava muito no Wanderlei pra essa luta. Apesar de saber que no boxe o Popó é dominador, né? Mas pela diferença de tamanho eu acreditava muito no Wanderlei. Não era que nem o Bambam, que era grande, mas não sabia lutar. Então... Mas não me surpreende nada o Popó ter ganhado. Não me surpreende nada o Wanderlei ter apelado para as cabeçadas. E foi justo ele ter sido desclassificado mesmo.
E francamente eu não sei por que ele fez isso, né? Se ele não se preparou tão bem pra luta, ele ficou meio perdido. Ele não precisava ter dado aquelas cabeçadas, né? Mas o Popó era favorito mesmo. Assim, o Popó era favorito, sei lá, 80-20 contra o Vanderlei no boxe. Agora, se fosse MMA, Vanderlei contra o Popó, era 99-1, cara. Não tinha como o Popó ganhar do Vanderlei. Nem do Verdun. Inclusive, aí que tá o negócio. Tem um vídeo do Verdun derrubando o Popó num jogo de futebol. É muito engraçado o vídeo. Extremamente engraçado. Ele derruba o Popó nem viu o que aconteceu. E eu falei, pô, o Verdun é um cara brincalhão, eu pensei. Ele já até... Aí eu lembrei desse vídeo e pra minha surpresa, aí que eu fui ver o vídeo por acaso agora, eu vi que era o próprio Popó no vídeo. Entende? Então, assim, os caras tinham tudo pra se dar bem, pra ser amigos. O ambiente tóxico do ódio que esses eventos geram, até porque para eles gerarem entretenimento, eles têm que pelo menos criar esse clima hostil, que é o padrão, a receita, né? Que foi trazida pelo Conor McGregor pro mundo da luta e por outros aí, do ódio ao adversário. Acabou extrapolando, né? Acabou extrapolando. E se só tivesse tanto o Vanderlei quanto o Popó no ringue ali, nenhum dos dois teria se agredido depois que a luta acabou. A animosidade se perpetuou por causa das equipes. E a primeira equipe que entra e começa a apontar dedo é a equipe do Popó, né? Mas no caso da confusão generalizada, socos trocados, agressões trocadas ali, fica eles por eles, né? Assim, se eles quiserem prestar queixa, se eles quiserem denunciar, processar qualquer coisa, vai ter uma análise neutra sobre a situação, no sentido de somar que um bateu ali, outro tomou ali, meio que foi uma confusão generalizada mesmo, a não ser por essa agressão séria ao Vanderlei Silva pelo filho do Popó. Isso é realmente grave. E o Popó ainda é um ídolo pra mim, mas claro, ele é pai, né? Ele vai tentar justificar, mas tem coisas que não tem justificativa. E no mundo da luta, qualquer lutador, vendo uma pessoa entrar num ringue e agredir um lutador cansado, sem defesa, por trás, na nuca, qualquer pessoa vai achar isso extremamente repudiável. Então é isso. Não justifica o fato do Vanderlei ter ido sujo na luta. Ele foi desclassificado, foi punido por isso, perdeu. Não justifica essa agressão. E o próprio festival também, né? O próprio festival deve afrouxar a segurança para fazer uma média com esse bafafá depois da luta, mas faltou segurança ali. Não era para tudo isso, né? Deixaram correr demais. Ficou feio pro festival também, pra organização. Então, a integridade física de todos ali estava em risco. Mas imagina se o Verdun, por exemplo, fosse pra cima do Popó, desse um soco no pescoço do Popó. Imagina se o Vanderlei tivesse feito isso. Imagina se o Popó tivesse feito isso. Entende? Não tem isso, não tem cabimento. Só minha opinião, mas fiquei um pouco afetado com essa situação toda aí e resolvi gravar um vídeo.